Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Camila, essa é a Cristiane e esse é o Fernando. Nós somos alunos de pós-graduação da Exalc e hoje faremos um vídeo como proposta da disciplina de Genética Quantitativa ministrada pelo professor Antônio Augusto Garcia. Já fizemos outro vídeo, iremos deixar o link do vídeo na descrição aqui deste vídeo. Então, no último vídeo nós falamos sobre a decomposição dos valores genotípicos e das variâncias genotípicas proposta por Fischer em 1918. E agora a gente vai incluir também os efeitos de epistasia. E para isso a gente vai estar usando um artigo como referência, né? Que é esse daí. E nele a gente vai comparar o modelo proposto por Cochran e o modelo infinito, o F infinito. Né? Então, se vocês tiverem interesse, né, desde a decomposição que a gente fez no último vídeo, a gente tem outras aulas até chegar nessa daqui, mas todo o material está disponível no site do professor e os slides são super didáticos e dá para entender o caminho até aqui. Bom, então a gente vai iniciar para falar do modelo de Cochran. A gente vai ter que explicar um pouquinho sobre polinômios ortogonais. E também esse material tem na disciplina, é um artigo de Narula, de 1979, que ele é bem didático para explicar o que é um polinômio ortogonal. A gente vai sempre ressaltar isso durante a apresentação, a importância da ortogonalidade. Lembrando que a gente está comparando aqui dois modelos para modelar a epistasia. O F infinito, ele não tem essa característica de ortogonalidade, e isso traz muitas desvantagens em relação ao modelo de Cochran, que é o F2, esse aí que a gente está mostrando. Bom, então, trazendo o artigo de Narula, ele traz um exemplo bem didático. São dados de 10 tratores e o tempo de uso até a manutenção, né? E o que a gente pode ver aqui são o tempo de uso e o número de tratores que precisou de manutenção nesse tempo de uso. A ideia dele era fazer uma regressão polinomial até o grau de terceira ordem, e só que aí a gente pode chegar num probleminha. Por exemplo, aqui cria-se a matriz, né? Aqui seria a parte relacionada ao polinômio linear, ao quadrático e ao cúbico. Só que se a gente fizer a correlação dessa matriz, a gente vai ver que isso é altamente correlacionado, porque é o próprio polinômio. Então, isso traz desvantagens, porque se a gente quer estimar os coeficientes de regressão, eles vão ter dependências entre eles na estimação. Então, isso não é interessante. E, para isso, ele traz um conceito ele fala sobre a multicolinearidade, ou seja, a gente consegue, dentro dessa matriz X, elas são linearmente dependentes, ou seja, de uma coluna você pode formar as outras duas. E a ideia do artigo é trocar essas colunas por coeficientes ortogonais. E aí ele explica um algoritmozinho bem simples até, em que você tem que obter coeficientes ortogonais. Eles são definidos dessa maneira. Aí, para você conseguir obter esses coeficientes, primeiro deve-se obter o valor de A11, e a propriedade do coeficiente linear é que, multiplicando esse coeficiente ortogonal pelas frequências e somando todos eles, tem que ser equivalente a zero. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue obter o valor de A1, volta aqui, troca, obtém todos os coeficientes. Menos 3 meios, menos meio, meio e 5 meios. E aí, como todo mundo está dividido por 2, a gente só remove esse fatorzinho aqui embaixo. Então, isso fica menos 3, menos 1, 1 e 5. E aí, se a gente voltar usando os coeficientes ortogonais agora e olhar a correlação, ela vai ser zero, ou seja, não tem mais dependência entre as colunas da matriz. Dessa forma, os efeitos eles ficam independentes uns dos outros, eles não ficam confundidos, né? Porque no caso, quando você não tem ortogonalidade, se você tem os três efeitos ali, se você tirar um deles, você vai mudar o efeito dos outros dois. Nessa ortogonalidade, não. Se você tirar um dos efeitos do modelo, a única coisa que acontece é que o efeito dele vai para o resíduo, mas os outros dois efeitos continuam intactos, continuam com a mesma estimativa anterior. E uma coisa que é importante falar também é que quando você faz esse rescalonamento para tornar ortogonal, os coeficientes, né, eles não vão mudar,
Bom, e entrando na parte mais genética, a proposta foi feita por Cochrane em 1954 e, bom, a gente pode particionar a variância genotípica na variância aditiva de dominância de um loco, variância aditiva de dominância de outro loco e as interações entre os locos, que podem ser aditiva por aditiva, aditiva por dominante, dominante por aditiva e dominante por dominante. Lembrando que quando a gente estava falando de Fischer, a gente estava focando em um loco só. E agora a gente está tentando explorar todos os efeitos envolvendo dois locos diferentes. Que são interações não aléricas, né? Interações entre locos. São interações entre locos. Bom, o que a gente tem que lembrar é de utilizar todos os genótipos possíveis para dois locos, que são 9 genótipos, e as frequências de cada um deles. Aí na tabela a gente pode ver os 9 aqui no começo e as marginais do lado. Então seriam o azão, bezão, azão, bezão, bezinho, a notação do genótipo, do valor genotípico dele, que seria G22, e a frequência do genótipo. É importante lembrar dessas notações, que a gente vai usar ela em toda a nossa explicação. E na marginal da tabela está justamente os genótipos, que seriam os marginais e as frequências marginais. De cada loco. Então, aqui as marginais do A e aqui as marginais do B. Bom, só voltando então no artigo de Fischer, quando ele foi definir os efeitos, como aditivo ele tratou como linear e os desvios de dominância como um efeito quadrático. Então, as epistasias, se a gente estiver pensando nos dois locos, o que a gente teria seria um efeito linear por linear, ou aditivo por aditivo, linear por quadrático e quadrático por linear, quando é aditividade e dominância, e quadrático por quadrático, quando dominância por dominância. E aí, o que a gente vai mostrar para vocês é como obter 8 contrastes ortogonais para representar cada um desses efeitos e baseado nos princípios de polinômios ortogonais. Então, lembrando do paper de Narula, a gente consegue, lembrando das regras de ortogonalidade, definir os contrastes tanto para o efeito aditivo como o efeito de dominância, aí na tabela representado como W1 de aditivo e W2 de dominância, baseado nas frequências de cada um dos genótipos. E aqui a gente não vai mostrar a dedução desses estimadores, mas vocês podem, isso faz parte de uma outra atividade dessa mesma aula, inclusive, e a gente tem um fórum que a gente coloca todas essas explicações e todas as deduções. A gente vai colocar o link também aqui na descrição do vídeo, que lá vocês podem ver como que a gente chegou nessas fórmulas. A partir disso então, a gente consegue definir então os contrastes para uma população. Aí no caso a gente está olhando para uma população específica, que é uma F2, em que as frequências dos alelos é meio e eles estão em equilíbrio de ligação, então os locos não estão ligados. E aí assim, colocando essas frequências, substituindo a frequência de meio naquelas fórmulas que a gente acabou de mostrar, a gente tem os contrastes tanto para os efeitos aditivos como para os efeitos de dominância de dois locos diferentes, do A e do B. E depois o que a gente consegue obter, como a gente vai ter os dois aditivos e os dois de dominância, a gente consegue achar todos os contrastes para a epistasia. Acho que fica mais legal a gente mostrar no exemplo, que é aqui. Então, aqui seria o contraste representando para aditivo de um loco, o aditivo do outro loco. Se a gente fizer a multiplicação dos dois, a gente encontra o aditivo por aditivo aqui, por W5. O W6, que seria o de aditividade de um loco e dominância do outro, seria W1 por W4. O de dominância por aditivo, aí seria o W2 pelo W3. E os dois de dominância seria o W2 por W4. Lembrando que, destacando que isso é um caso para F2 em que as frequências é meio, tanto que as frequências são colocadas ali em cima. Se as frequências da população forem alteradas, esses valores vão mudar. E a gente também só pode fazer essa multiplicação livremente porque a gente considerou que os locos são independentes, porque senão a gente não poderia fazer isso também.
Bom, e aqui só mostrando como eles são ortogonais. Aqui seria a matriz X, que a gente só está considerando o intercepto, né? O aditivo, o contraste para aditividade de um loco, de aditivo do outro, e os dois de dominância. E aí, para obter os das epistasias, a gente faz as multiplicações, como a gente explicou. E aí a nossa matriz ficaria dessa forma. Então, a partir da inversão da matriz X, né, e usando o método de mínimos quadrados, a gente consegue obter as estimativas dos efeitos, de todos esses efeitos. Então, a gente vai ter 9 componentes, onde o E0 é o intercepto, representa o intercepto, e esse intercepto, a média, neste modelo de Cochran, ele representa a média de todos os genótipos, diferentemente do modelo F infinito, onde a média é representada apenas pelos indivíduos homozigotos. Então, essa já é uma diferença crucial que a gente consegue observar. O E1 seria o E1 e o E3 seria os efeitos de dominância de aditivo para o loco A e o loco B. O E2 e o E4 seriam os efeitos de dominância para o loco A e o loco B. E assim por diante seriam as interações, que é a epistasia, né? Que é a interação entre esses locos. E bom, tudo isso está resumido aqui na tabelinha 2 do artigo, se quiser dar uma olhadinha. É só uma maneira de mudar um pouquinho a notação. Então, como a gente estava mostrando ali, a gente consegue estimar todos os valores dos efeitos, né, que aí estão nos slides estão representados pelo E ainda, mas lembrando que cada um deles a gente pode substituir pelo efeito de aditivo, efeito de dominância e os efeitos epistáticos, né? Então, no caso aí do E5, lembrando que a gente construiu o contraste pela multiplicação dos dois efeitos aditivos. Então, ele está representando qual que é o efeito de um dos efeitos aditivos de um loco no outro. A gente aí tem um gráfico, né, que ele é a representação de um exemplo que está no artigo também, e a gente pode ver que quando muda de um homozigoto para outro homozigoto do mesmo loco, de azão para azinho, ele tem um efeito nos homozigotos do outro loco. Então, existe uma queda aí do efeito no outro. Se não tivesse efeito algum, a gente poderia observar uma reta, né, que independente do loco A, o Bzão e o Bzinho teriam a mesma expressão. O exemplo traz esse gráfico e que aparentemente existe aí um efeito, mas ele fala que o efeito não é significativo estatisticamente, então a gente não pode falar que realmente existe esse efeito nesse exemplo. Um segundo componente aí, que seria o efeito de aditivo por dominância, que pode ser estimado com essa fórmula, ele também traz um gráfico, né, e que daí seria o efeito dos locos no heterozigoto, né? Então, aí a gente pode ver que quando a gente muda do azão para o azinho, o heterozigoto do Bzinho, ele passa a ser ter mais efeito do que tem um valor genotípico superior aos homozigotos do mesmo loco, né? E como o exemplo traz, esse sim pode ser considerado estatisticamente significante. E aí, só invertendo o pensamento, agora para o outro loco, ou seja, tem os homozigotos para o loco B e o heterozigoto para o loco A. E aí, nesse caso, eles não detectaram significância do efeito de dominância pela aditividade. Diferente do anterior, nesse próximo caso, a expressão do heterozigoto não foi modificada em relação aos homozigotos, né? Quando muda de Bzão para Bzinho. E no último caso de dominância por dominância, a gente até observa que há uma diferença, mas eles também não detectaram uma significância no efeito de dominância por dominância. Agora a gente vai começar então a fazer a comparação propriamente dita entre os dois modelos, né? A começar pela questão da variância genética. Como a gente fez lá no modelo de Fisher, né? A gente pode, além de calcular os valores genotípicos, calcular também a variância genotípica. E se a gente for considerar o modelo de Cochran em blocos que estão em equilíbrio de ligação,
a gente não precisa calcular as covariâncias, já que existe ortogonalidade. Já no modelo em F infinito, por não ter essa ortogonalidade, mesmo em locos em equilíbrio de ligação, a gente precisaria calcular as covariâncias, deixando o modelo muito mais complexo, né? Muito mais difícil de ser calculado. E isso é bem claro de ver aqui na fórmula, em que no modelo de Cochran você tem cada um dos componentes bem separadinho. Já no F infinito, começa, por conta da covariância, aparecem os termos um pouquinho mais diferentes. Que se mistura mais efeitos, né? Sim. E é interessante ver, se a gente pegar as médias marginais, aqui, que a gente usaria só de atividade e dominância de cada um dos locos, como a gente já tinha comentado, no caso do F infinito não, aparecem as epistasias também. E acho que um exemplo bem interessante aqui nos slides, tem um exemplo, é só didático, né? E que a gente usa os dois modelos, o F infinito e o F2, e aí a gente vai obter a estimativa de cada um dos efeitos. Se a gente olhar para os de epistasia, eles são praticamente iguais, mas para os de dominância e de aditividade dos dois locos, eles vão ser diferentes entre os modelos. Por conta como a gente viu, que tem os efeitos de epistasia acabam se embutindo nos outros, né? Por conta das covariâncias. No caso do F infinito, do modelo F infinito, ele fica meio confundido, né? Então continuando pelo artigo, né, de 2002, além desses conceitos que a gente colocou até agora, ele também expande para outros casos em que existe o desequilíbrio de ligação entre os dois locos, e aí nesse caso a gente teria que considerar também a fração de recombinação entre os locos para estimar os efeitos. Então no paper aí ele coloca uma descriçãozinha de como que seria para fazer todos esses cálculos, é um pouquinho mais complexo, né? Claro. Bom, então se o desequilíbrio de ligação, se os locos tiverem equilíbrio de ligação, o valor de lambda, que leva em conta o desequilíbrio e a fração de recombinação, se esse lambda for zero, o que a gente vai ter é que os betas que seriam obtidos, eles vão se aproximar aos Z's que a gente tinha mostrado para vocês, né? E olhando para os componentes de variância, quando tem um desequilíbrio de ligação, eles seriam dados dessa forma. Se lambda é zero, o que vai sobrar é simplesmente os componentes de variância que a gente já tinha antes, no caso de equilíbrio de ligação. Bom, o artigo também ele traz alguns pontos importantes, é uma leitura bem interessante de ser feita, e também ele traz uns exemplos mais voltados para a importância disso no mapeamento de QTLs. E aí, tanto é que alguns dos gráficos que a gente mostrou na apresentação, eles são, na verdade, desse exemplo aqui. E ele faz isso no intuito de mostrar também quais são os impactos na pesquisa de você não considerar a epistasia na determinação de efeitos de QTLs, né? E como que o modelo de Cochran é importante para você ter as estimativas dos componentes de maneira independente e sem ter os confundimentos. E como naquele exemplo que a gente mostrou nos slides para vocês, aqui da mesma maneira, a diferença para os efeitos aditivos e de dominância. E aqui os de epistasia, eles são as estimativas são as mesmas entre o Cochran e o F infinito. No paper também ele expande para outros tipos de populações, como aí no caso o backcross. Então a gente pode determinar os contrastes conforme as frequências, como a gente colocou lá os contrastes que a gente explicou do Naru, do paper de Naru e tudo mais. Aí nessa tabelinha está mostrando os casos dos contrastes para a população backcross, e ele também dá um exemplinho com esse tipo de população. Bom, com isso então a gente termina o vídeo. Qualquer comentário, qualquer erro que a gente tenha feito, coloca nos comentários, por favor. E é isso.